Alô, eu sou o professor Arroio e nós vamos dar andamento no nosso curso de Economia e Gestão, né? Nós vamos continuar hoje vendo os conceitos básicos da economia, para ir formando a ideia que a gente deve abordar, né, quando a gente faz uma análise econômica da realidade, a partir das experiências que a gente tem e desse desafio da gestão pública. Então, a gente vai trabalhar o conceito de custo de oportunidade, né, pegando a questão das fronteiras de possibilidade de produção, lucro contábil e lucro econômico. Nós não vamos pegar a parte das contas, a parte da matemática. A gente vai trabalhar aqui agora com vocês só a parte conceitual para você entender que na ciência, né, e a economia também, não existe bem o certo e o errado. Existe a melhor solução. E a melhor solução ela pode sempre ser aperfeiçoada. Então, também é importante perceber que a melhor solução numa situação pode não ser a melhor solução em outra situação, em outro lugar, em outras condições. Então, por isso que a gente vai discutir esse conceito que para a economia é muito importante. Então, primeiro, a gente vai trabalhar aqui do lado direito aqui, né, a ideia do custo de oportunidade, tá? Então, veja, a vida é feita de escolhas, correto? Então, os recursos, como nós já vimos na origem aqui do curso, quando nós já vimos nas aulas passadas, que os recursos, eles sempre ficam aquém das possibilidades de aplicação desse recurso. Então, fazer economia não é deixar de gastar. Fazer economia é como gastar os recursos que tem, visando o melhor retorno, né? De várias formas. Não estou falando só de dinheiro, estou falando de retornos que sejam demandas para a solução de problemas das pessoas, da sociedade. Então, veja, eu tenho recursos e tenho várias possibilidades de aplicar o recurso. Quando eu escolho uma oportunidade, eu estou abrindo mão de outra oportunidade. Essa oportunidade que eu abri mão é um custo. Por isso que eu chamo o custo de oportunidade. Então, quando eu escolho a oportunidade A, sacrificando a oportunidade B, o custo de A é o que eu deixo de ganhar com B, né? Então, por isso que a gente coloca aqui, ó, você pode observar aqui, que você já recebeu essa aula, então você vai observar que a gente tem um leque de oportunidades, temos o nosso recursinho, que está aqui no porquinho na mão do decisor, e quando ele escolher um caminho, ele está abrindo mão de um outro caminho. Então, a noção de custo de oportunidade é exatamente essa. A cada escolha, uma renúncia. Então, aí está a importância da economia, da ciência econômica, que é você ter critérios, você desenvolver estratégias para fazer a melhor escolha. Não tem só uma possibilidade, tem várias. Mas escolher a que pode trazer o melhor resultado para aquela situação que você vive. Então, no serviço público, a gente se depara demais com isso. Então, é preciso sopesar, é preciso balancear todos os recursos que eu tenho disponível em relação a todos os resultados que eu posso obter. Então, eu tenho que ter uma visão lateral. Eu não posso ter uma visão focada num único ponto. Eu tenho que ter uma visão ampla, aberta, sistêmica, porque o serviço público visa o melhor serviço, o melhor resultado para o público. Então, é esse o sentido de custo de oportunidade, tá? Primeiro, não existe o certo e o errado, existe a melhor solução.
E a melhor solução é aquela que traz mais resultado para o público que depende daquela decisão. Se eu estou no serviço público, então eu estou falando do conjunto da sociedade, né? E da parte da sociedade que mais precisa, porque nossa sociedade é desigual. Então eu preciso, como serviço público, dar retorno para aquela parte que mais contribui, né? E eu já comentei aqui que 53%, mais da metade de tudo que é arrecadado de impostos, vem de brasileiros com até 3 salários mínimos. Então, o serviço público precisa dar melhor resultado para a parte da população que mais contribui com a sustentação da máquina pública e que depende desses resultados, a que mais depende. Então, portanto, no cálculo do custo de oportunidade, eu preciso escolher aquilo que me dá melhor resultado, então eu tenho que desenvolver critérios. Bom, essa ideia também traz outros 2 conceitos importantes, que é o lucro contábil e o lucro econômico. É diferente. Lucro contábil. Lucro contábil é a diferença entre receita e despesa. É a diferença entre faturamento e custo, né? Então, o lucro contábil ele é uma aproximação matemática de um fluxo econômico real e é uma forma de você ter um controle sobre esse fluxo, né? Então, você trabalha apenas com essas 2 unidades. Você vai trabalhar com a receita, que é tudo que você obtém daquele investimento, e o custo de investir, né? Claro que se você estiver falando de uma empresa, então você também tem que colocar as exigências legais. Então, é custo da empresa também os impostos, as taxas, né, e outras despesas, né, legais. Então, tudo isso vira custo. Então, o saldo entre receita e custo é o lucro contábil. Quando eu falo de lucro econômico, eu estou me referindo ao custo de oportunidade. Por quê? Porque o lucro econômico é o lucro contábil que você tem a mais quando você escolhe a melhor opção de investimento, né? Então, nós vimos que no custo de oportunidade está o desafio de fazer a melhor escolha de investimento. Então, a diferença do que você ganha entre a melhor escolha de investimento e a segunda melhor é o lucro econômico. Então, lucro contábil é a diferença entre custo e receita e faturamento de um mesmo negócio. Lucro econômico é o que você ganha quando você escolhe um negócio em detrimento de outro. Ok? Quando você faz a escolha certa. Porque você pode também ter um prejuízo econômico se você escolhe a alternativa que dá menos resultado. Então, você está no serviço público. Aí você escolhe investir naquilo que dá menos resultado para a população, então você teve um prejuízo econômico, né? Então, esse é o conceito de lucro. Então, lucro ele pode ter 2 dimensões, né? Como nós estamos vendo aqui. Então, no lucro, na ideia de lucro, você tem o lucro contábil, né? Que é aquele lucro do dinheiro, do que você ganhou a mais do que você gastou no mesmo empreendimento. Mas lucro econômico vai além. Quando eu falo de lucro econômico, eu estou falando da melhor escolha de investimento. Então, me dá uma outra ideia. Olha, eu posso fazer uma escola e posso fazer uma praça. Eu tenho que ter todo um conjunto de parâmetros para eu tomar essa decisão. Quantas pessoas vai ser beneficiada com a escola? Qual é o impacto da escola no futuro dessa comunidade? Qual é o benefício da praça e os benefícios que ela vai trazer para a construção dessa comunidade? Depende do caso. Você não tem um a priori, não, educação é mais importante.
de repente, a sociabilidade naquela comunidade, naquele bairro, talvez seja mais importante, porque já tem uma outra escola, então você faz a praça, né? Então, cada caso vai exigir parâmetros, critérios potentes o suficiente para lhe municiar para tomar uma decisão. Então, é preciso observar de maneira mais ampla o resultado final daquele investimento. Então, esse é o lucro econômico, né, que a gente está falando aqui. Então, veja, essa diferença de aplicação, ela pode ser medida, inclusive, se você estiver no campo mais da produção. Mas no serviço público também pode ser estudado. Então, eu só quero mostrar para vocês, não vamos exigir isso na avaliação, a gente não vai fazer conta matemática. Mas eu quero só de informar você que você, se quiser avançar nessa reflexão, você vai poder ter apoio da matemática, né? Então, olha, você tem um gráfico, que é o gráfico da fronteira de produção, que vai lhe dizendo as combinações que você pode ter, né, de investimento, né? Aqui, nesse exemplo, eu estou fazendo um exemplo entre farinha e tucupi, se não me engano, né? Então, você pode ter o mesmo lucro econômico com várias combinações na produção de tucupi e farinha, né? Nós também podemos, no serviço público, estudar diversas combinações entre escolas e praças, por exemplo, e obter dessa combinação o melhor resultado para a comunidade, para a sociedade. Então, eu posso ter vários volumes de investimento em escolas e praças combinados para me dar esse melhor resultado. Então, se você quiser investir um dia nesse conhecimento para aprimorar os critérios de tomada de decisão, então aí você pode recorrer ao recurso matemático, ok? No mais, é você saber que existe essa possibilidade, que é a fronteira de possibilidade de produção, para que você possa fazer esse cálculo, né, que eu já apresentei aqui, apenas para você ter noção, e você excluir aquilo que cai fora da curva, aquilo que coloca o seu investimento ou como excessivo em relação ao resultado necessário, ou como insuficiente para alcançar o resultado necessário. Então, também ocorrem essas situações. Você pode investir mais do que era preciso, ou pode investir menos do que era preciso para obter o resultado máximo daquele investimento, né? Então, é preciso desenvolver esses critérios. Então, a partir daí, eu até deixo um exercício para vocês desenvolverem e você aprimorar o conceito de custo de oportunidade, lucro econômico e lucro contábil. Logo, a gente se encontra de novo para avançar mais um pouco o nosso curso de Economia e Gestão.